Boa tarde, parabéns ao Centro de Estudos Interculturais pela organização de mais esta iniciativa sobre património e é sempre com muito gosto que participo nestes encontros e decidi adaptar esta comunicação ao registro mais leve do vídeo, aligeirando o conteúdo para tornar a apresentação mais interessante a potenciais consumidores fora do âmbito académico aqui no YouTube. Decidi também abordar uma temática que nos preocupa atualmente, as pandemias, ou a pandemia, e a representação alegórica das pandemias e das epidemias na literatura, e essa mesma literatura é considerada património estético, enquanto arte, e também repositório de representações metafóricas ou alegóricas, ou se preferirem, da natureza e da condição humanas. A literatura, e não apenas oral e tradicional, é, sem dúvida, património imaterial. Bastante recordar Belimunda, Baltazar, Ulisses, Romeu, Julieta e Dom Quixote, personagens ficcionais que nunca existiram, mas que povoam o nosso imaginário coletivo, do popular ao artístico, como comprovam inúmeros quadros e esculturas de Ofélia a Sancho Panza e alusivos à mitologia grega. Obras de arte que, por sua vez, transformam esses mundos possíveis e impossíveis da literatura em património material da nossa cultura visual, como Horácio recordou através da expressão ut pictura poesis e inúmeros escritores enfatizam ainda hoje através do uso da ekphrasis. E a questão do património cultural é algo complexo, como é óbvio, que remete para questões sociais, políticas, económicas e até digitais, entre outras, e também para as formas como a literatura é produzida, consumida por nós e comercializada, valorizada e preservada no âmbito do património literário mundial ou da chamada literatura mundo. Por exemplo, o modo como exibimos, cada vez mais, de forma interativa e digital, manuscritos e primeiras edições num museu, num arquivo ou numa biblioteca, e como visitamos cidades e regiões através do turismo literário, a Lisboa de Fernando Pessoa ou a Mafra de Saramago. A literatura funciona ainda como repositório e representação, ou mimesis, do próprio património cultural, de linguagens, de mitos e identidades nacionais, cosmovisões e auto- e heteroestereótipos. Como questionei num artigo do Jornal de Letras desta primeira quinzena de abril de 2020, o que nos pode a literatura ensinar, alegórica e metaforicamente, sobre pandemias, sobre esse trauma coletivo que passa a fazer parte da nossa arte, como ilustram pinturas sobre Decameron, de Boccaccio, ou O Triunfo da Morte, de Bruegel, por exemplo. Ao dar origem à pandemia de Covid-19, o vírus SARS-CoV-2 colocou o mundo em quarentena e obrigou-nos a manter o chamado distanciamento social ou físico. A doença e os seus efeitos, incluindo o medo coletivo, são temas alegóricos recorrentes e a peste, as pragas, epidemias, povoam os nossos imaginários, do histórico e médico ao literário. Desde o início da atual pandemia, as vendas e as referências a La Peste, publicado em 47 por Camus, e Ensaio sobre a Cegueira, de 95, José Saramago, entre outras obras, em listas de Contagion Novels, dispararam. As epidemias geradas por divindades são um tema religioso comum, bastando recordar Pandora e o seu túnel, que traz a doença à humanidade, e um antigo topos metafórico e ideológico, moral e social, sobre a natureza humana e saúde pública, mas sempre traumático, com efeitos físicos, emotivos e financeiros no consciente coletivo, nem que temporariamente. A alegórica ficção pandémica funciona como comentário social, como catarse emotiva, como conforto, não estou sozinho nisto, e guia de sobrevivência ao que aí poderá vir, para o indivíduo, para a família, um surto, a comunidade, uma epidemia, e a humanidade, uma pandemia. Os aspectos mais macabros do vírus e, sobretudo, dos seus efeitos sociais revela a dimensão abjeta da natureza e de certas escolhas éticas, ajudando a literatura a explicar, sobretudo, essas consequências e as nossas reações perante a ameaça coletiva, nomeadamente o aproveitamento político e religioso da doença, que é, por vezes, estrategicamente representada como aviso,
castigo ou consequência da nossa conduta. Por exemplo, em The White Plague, um romance de 1982, da autoria de Frank Herbert. As redes sociais têm também revelado a utilidade do humor como escape, como comic relief, face à pandemia, pois, como recorda Camus, no seu romance, e cito, a peste não tem dimensões humanas, por isso as pessoas dizem a si mesmas que não é real, que é um pesadelo que terminará. Fim de citação. O risco, os receios, ansiedades e o combate à doença e ao contágio são representados como guerra ou como resultado de sexo. Por exemplo, o VIH e outros vírus, por exemplo, no conto pós-apocalíptico Inventory, de Carmen Machado, publicado em 2017, tornando a crise atual evidentes situações e temas que a literatura rentabiliza. A serenidade, o racismo, a xenofobia e a culpabilização, o desespero e a violência extremos, o capacitismo, a epidemia da solidão, o classismo, a responsabilidade moral, a culpa, o uso da tecnologia, a regeneração social temporária, a higiene, a extinção, o medo que paralisa ou destrói, ou que dá coragem, e a esperança, pois, a miúde, é a lição que interessa na literatura. A lição que tiramos da crise e, na maioria dos casos, é a solidariedade que sai intensificada quando, em situações limite, a nossa integridade é testada face à banalidade do mal, para referir a Hannah Arendt. E, muitas vezes, pestilência rima com resiliência e o braço de ferro entre os interesses económicos corruptos e o valor da vida e da saúde pública foi, já em 1882, tema da peça An Enemy of the People, de Ibsen, conseguindo por vezes a literatura parodiar o futuro, como acontece no romance The Eyes of Darkness, publicado em 1981 por Dean Koontz, em que a arma biológica chinesa que provoca a pandemia se chama Wuhan 400. Coincidência, ou melhor, antecipação especulativa que deu recentemente origem a inúmeras teorias da conspiração online, ou não fosse a indignação baseada em estratégicas fake news, a que podemos chamar vírus ou germes digitais, também uma perigosa pandemia, e cada vez mais. O medo de epidemias é intemporal, pois quando alastram, a medicina tem limites e há que mitigar um termo-conceito que todos aprendemos recentemente a analisar gráficos de curvas ou a ler representações ficcionais de pragas e pestes. Os surtos materializam desde a antiguidade sinais divinos, como o pestilento castigo de Gilgamesh, a peste provocada por Apolo, como punição de desvios éticos no acampamento grego, na Ilíada, a peste mancha política de Tebas, em Édipo Rei de Sófocles, e as várias referências bíblicas. Já Tucídides, na história da Guerra do Peloponeso, e Lucrécio, em De Rerum Natura, atenuam a intervenção divina e descrevem sobretudo o pânico de contágio, a desordem, a tal anulação de rituais funerários, o egoísmo, a corrupção e o materialismo. Esses comportamentos e escolhas humanas durante epidemias continuam a ser enfatizados através de personagens peripatéticas por autores medievais como Boccaccio, em Decameron, no ano de 1353, e Chaucer, em The Canterbury Tales, sobretudo em The Pardoner's Tale, por volta de 1400, pois o caos enfraquece a saúde dos corpos político e humano. Decameron, escrita após a peste de Florença de 1348, ensina-nos desde cedo como reagir durante uma epidemia, isolarmos-nos no campo, bem acompanhados, a contar histórias terapêuticas. Ou talvez essa Arcádia seja apenas uma das faces do espelho, e a outra reflita morte e convulsão social. E se Shakespeare estava habituado a que surtos encerrassem teatros londrinos, em Romeo and Juliet, também Mercutio conjura uma peste, doença que, juntamente com as medidas de contenção, estrutura o enredo da peça. Aliás, a bactéria Yersinia pestis atinge inclusive alguns dos animais das fábulas de La Fontaine. Influenciada por epidemias reais, a literatura metaforiza a reação humana à doença mortal omnipresente, como acontece numa das primeiras obras realistas que ficciona a peste, em forma de diário documentário, A Journal of the Plague Year, que Daniel Defoe publica em 1722, após a peste de Marselha de 1720, e essa obra encena, através de alucinações em massa e da venda da banha da cobra a doentes desesperados,
A Grande Peste de Londres de 1665-66, e esse romance histórico contém muitos dos topoi da ficção sobre contágios e epidemias. O rumor inicial da doença, os óbitos em massa, as listagens e as curvas de infectados e mortos, o caos e o isolamento sociais e grupos que se mudam para o campo, entre outros comportamentos intemporais com os quais nos estamos atualmente a familiarizar e que são também ficcionados num futuro pós-apocalíptico em The Children of Men de P.D. James, um romance de 92, e The Pest House, publicado por Jim Crace em 2007. Já o famoso Diário de Samuel Pepys descreve o aumento de mortes a par de casos de infidelidade, o que não deixa de ser interessante. A ficção também mimetiza relatos, discursos e fontes documentais, como acontece quer em Le Sphinx Rouge, de Dumas, no romance histórico, e Promessi Sposi, de Manzoni, que representa o horror e o caos social durante a peste de Milão de 1630, quer ainda no romance pós-apocalíptico The Last Man de Mary Shelley, publicado em 1826, que ficciona os limites da medicina e da humanidade quase dizimada por uma epidemia em 2074, levando os sobreviventes imunes a evitar o contacto com terceiros. O discurso científico e médico invade e alimenta, ou seja, contamina, assim a ficção, sendo o microbiologista, o epidemiologista ou o infecciologista protagonista, ora corrupto, ora um agente benéfico e solidário, como acontece em La Peste, em Ensaio sobre a Cegueira, e em The White Disease, de Quebec, e El amor en los tiempos del cólera, de Garcia Márquez. No entanto, a epidemia para, seguindo-se-lhe ou acompanhando-a outra crise, a financeira, que é também humanitária. Já o carnavalesco conto The Mask of the Red Death, de Poe, ecoa Decameron e centra-se quer no insucesso das autoridades na mitigação da epidemia, quer nos efeitos desta através da personificação da peste, que é um ladrão noturno disfarçado da ensanguentada vítima de morte vermelha, durante um baile de máscaras. Poe, em 1842, aborda a doença em termos médicos na primeira parte deste conto e recorda-nos quer a morte, quer a possibilidade de não morrermos vítimas da epidemia, mas sim de nós próprios, empestados pelo caos gerado pelo medo. 6 anos antes da gripe espanhola, de 1918, que matou cerca de 20 milhões de pessoas, o romance pós-apocalíptico Scarlet Plague, de Jack London, ficciona um mundo em 2073 após a epidemia Morte Escarlate, e aqui ecoa Poe, que em 2013 quase destruiria o mundo. Tal como as demais obras sobre epidemias, o romance metaforiza o processo, através do qual uma comunidade civilizada se autodestrói através do medo irracional e da ganância e ecoa, no início do enredo, as descobertas científicas coevas sobre patogénios de Pasteur e Koch. Quando a população não teme o vírus, pois crê que, como no passado, os médicos encontrariam uma cura. No entanto, a rapidez do vírus, das mortes e da decomposição gera um pânico avassalador, enquanto os médicos, alguns dos quais falecem, demoram a encontrar tratamento, como acontece em Nemesis, de Philip Roth. Se a maioria das pessoas foge do vírus, em histeria, e tenta isolar-se, uma minoria bebe, pilha e mata, revelando-se o egoísmo e a falta de cooperação fatais, enquanto o planeta arde até ao fim do mundo. Em muitas obras, como Ensaio sobre a Cegueira, a desumanização também dá lugar à solidariedade, à regeneração social e ao amor nos tempos de cólera. Aliás, Garcia Márquez joga de forma original com a polissemia do termo cólera, que significa doença e, simultaneamente, raiva, pois essa fúria tem no indivíduo e na comunidade, muitas vezes, um efeito mais devastador do que o da epidemia em si. La Peste, de Camus, é uma alegoria política, social e sentimental e um clássico, se não o clássico da estética da epidemia do século XX, sendo a sua recepção e crítica negativa coeva devido ao ataque ao nazismo, a chamada peste castanha, através da metáfora da peste, como também acontece em White Disease, um exemplo interessante no que diz respeito à utilização e leitura da epidemia enquanto metáfora, enquanto arma de resistência e doença cruel.
O narrador de Camus enfatiza inicialmente o toque e os afetos cotidianos e, após o surto, a sua impossibilidade, bem como os efeitos mentais dessa ausência nos indivíduos e na sociedade, tornando-se claro que a literatura, enquanto experiência mental e exercício de compreensão, representa sobretudo os significados humanos da doença. Se nesta obra os ratos trazem a peste, em The Rats, de Herbert, os ratos são a praga, tal como as plantas assassinas em The Day of the Triffids, publicado em 61 por John Wyndham. E tal como outros romances ou contos epidémicos, La Peste comenta as identidades individual e coletiva e a sua transformação em tempos de crise, a psicanálise e as implicações éticas da epidemia do ponto de vista do cotidiano e enquanto acontecimento histórico. O tema das fontes usadas pelo narrador cronista, por exemplo, bem como o seu efeito ecológico, social e mental. Aliás, o vírus invisível leva autores, realizadores e artistas plásticos a indagar sobre as suas implicações morais, filosóficas, sociais, psicológicas, políticas, tecnológicas e económicas, bem como sobre a influência das epidemias na modernidade e nos avanços tecnológicos e em várias áreas do saber. O contexto histórico dos diversos surtos é ainda enfatizado em romances como Doomsday Book, de Willis, quando uma jovem historiadora viaja ao longo de séculos e compara vários surtos, inclusive futuros, enquanto em Moonstone, de John, um autor islandês, a população de Reykjavik é quase devastada pela gripe espanhola de 1918, à medida que os delírios e o silêncio invadem a urbe, tornando-se a conotação cultural e metafórica da epidemia uma experiência também histórica para o leitor, para além da experiência geográfica, como recorda o título Morte em Veneza, de Thomas Mann. Na atual ficção ecológica, as pandemias tornam-se metáforas violentas e cruas associadas a paisagens apocalípticas. Se o termo empestado remete para a antiga teoria dos miasmas, presente, por exemplo, nas obras de Lucrécio e Milton, essa mesma imagem ainda ecoa, a par da temática das bioarmas, na nuvem negra que o barco alemão transporta para o porto de Boston em Pale Horse, Pale Rider, publicado em 1939 por Catherine Porter. No pós-apocalíptico romance The Road, publicado em 2006 por McCarthy, o cataclismo dá lugar ao desespero, ao caos e ao canibalismo, sendo os grotescos sintomas físicos da epidemia e a cruel convulsão social os principais elementos da poética do abjeto e do terror. Por outro lado, as distopias militares e o corpo pós-apocalíptico são também resultado de surtos durante os quais não prevalece tanto a Arcádia dos storytellers de Decameron, mas sim a imagem do vírus como agente de zumbificação em Cold Storage, de Decoop, publicado em 2019, do avanço da tecnologia como praga e auxílio em tempos de crise, por exemplo em Severance, de Lin Ma, publicado em 2018, ou do colapso de sistemas nacionais de saúde e de países, em romances como The End of October, publicado em 2020 por Wright. E nestes romances existe ainda a comparação de vírus a monstros, como vampiros virais que resultam de experiências governamentais fracassadas, em The Passage, de Cronin, publicado em 2010, a procura de cura pelos cientistas, em The Andromeda Strain, publicado em 69 por Christian, e dos processos de quarentena e vigilância extremas, acompanhados por tecnologia, por exemplo, a inteligência humana em corpos artificiais que armazenam a consciência dos mortos, em The Companions, de Kay Flynn, publicado em 2020. Por vezes, a epidemia é também lida como genocídio, que permite regeneração social e ecológica, teoria, aliás, atualmente defendida em textos religiosos, ou seja, o corpo contagioso torna-se um anfiteatro de guerra e de controle político, a biopolítica, teorizada, entre outros, por Foucault. Já em The Stand, publicado por Stephen King em 78, o vírus sai de instalações militares, espaço que remete para a sua utilização bélica, e aniquila 99% da humanidade, enquanto em Sleeping Beauties, publicado em 2017 por Stephen King e Owen King, uma doença que provoca sono ataca apenas mulheres, daí o título intertextual do romance. Se World War Z
publicado em 2006 por Brooks, associa o apocalipse zombie a outras doenças que tornam os humanos imunes à praga de monstros. The Blizzard, de Sorokin, e Zone 1, de Whitehead, ficcionam epidemias que dão origem a zombies, e Skells, abreviatura de Skeletons, contra quem os sobreviventes lutam enquanto os cenários apocalípticos e pós-apocalípticos de The Children's Hospital, de Adrian, publicado em 2006, e The Transmigration of Bodies, publicado em 2013 por Herrera, representam lutas familiares durante epidemias, a falta de máscaras e a regeneração que o terror da doença e do caos causa a posteriori na sociedade, nem que temporariamente. Em The Fireman, publicado em 2010 por Joe Hill, a epidemia criada durante a guerra ou por empresas em busca de lucro não é o pior perigo, que reside, sim, na intolerância violenta dos humanos, refletindo o romance sobre a forma como a ameaça do vírus nos transforma, nem que temporariamente. Já Station 11, publicado em 2014 por Emily Mandel, em que a gripe da Geórgia explode como uma bomba de neutrões na superfície da Terra, como informa o narrador, e mata 99% da humanidade. E esse romance ficciona como se vivem colónias isoladas num mundo sem países depois da epidemia rumo à esperança. Aliás, uma das personagens assambarca água e comida enlatada no supermercado, pois a sua ideia, e cito, de preparação para um desastre baseava-se em filmes de ação, e ele vira imensos, fim de citação, remetendo para as questões éticas e estéticas das calamidades e para a influência da ficção literária e cinematográfica no nosso cotidiano, agora pandémico. Se a peste e as epidemias funcionam como metáforas literárias, Derrida, em Dissémination, publicado em 69, defende que a própria metáfora, enquanto recurso estilístico, vive de contágio conotativo, claro, tornando-se a doença um discurso ou construto não apenas médico, mas também literário, cultural, visual e até político. Por exemplo, quando Trump se refere ao China Virus e a China sugere a culpa norte-americana pelo recente surto no seu território. Já Artaud, em Theatre and Its Double, publicado em 1933, associa a epidemia e os germes à anarquia, enquanto Susan Sontag encara a doença como metáfora em 78 e conclui que, e cito, os sentimentos sobre o mal são projetados numa doença e essa mesma doença, enriquecida por esses significados, é projetada no mundo. Fim de citação. E talvez todos a projetemos, a doença, à nossa maneira, pois o contágio não é apenas literal, é um construto, inclusive cinematográfico, em filmes como Outbreak ou Contagion. Uma abordagem comparatista destas obras todas que referi revela ainda as alterações que a atual tecnologia, os novos vírus e condições de vida provocam na tradição literária sobre doença, epidemias, mitigação e recuperação, por vezes num mundo pós-humano, universos típicos da ficção científica e especulativa, incluindo a literatura juvenil, por exemplo, The Empty World, publicado em 77 por Christopher. Géneros nos quais a epidemia e o antropoceno são temas recorrentes e até por vezes positivos, como em War of the Worlds, de Wells, quando os alienígenas são dizimados por um vírus. A epidemia e o autoritarismo, metaforizados como peste, são ameaças que sempre existirão, e a literatura talvez nos auxilie a lidar com esses destinos possíveis enquanto a população não estiver imune. As pandemias afastam os indivíduos, mas unem as comunidades e talvez apenas nos transformem a curto e médio prazo, como nos ensinam também as narrativas culturais a que chamamos ficções e que fazem parte do nosso património imaterial. Mesmo que as representações literárias não sejam sempre realistas, e sim alegóricas, as nossas leituras desse património literário remeterão para a nossa contemporaneidade, tornando-se forçosamente catárticas, pois, como conclui o narrador de La Peste sobre os residentes de Oran, e todos nós, e cito, julgam-se livres e nunca alguém será livre enquanto houver flagelos. Fim de citação. No final da atual pandemia, que agora atravessamos, dito de uma forma mais literária, todos teremos as nossas próprias narrativas, umas mais literárias que outras, mas todas serão histórias de andar e trazer por casa
literalmente. Boa quarentena e boas leituras. Muito obrigado.